Então vamos orar para começar, que Deus nos abençoe. Pai querido, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo privilégio da gente estar aqui estudando a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão grande e mesmo assim o Senhor se revela a nós que somos tão pequenos. Obrigado, Senhor, eu te louvo porque o Senhor nos ama, nos aceita, nos acolhe, Deus, mesmo a gente sendo tão pequeno, tão pecadores, Pai. Peço que o Teu Espírito Santo esteja nos guiando, Senhor, nessa aula e no restante do curso, que o Senhor esteja ensinando aos nossos corações, Pai. E que essa aula seja realmente uma oportunidade do Senhor transformar as nossas vidas, transformar a forma como a gente enxerga o Antigo Testamento, para que a gente possa crescer no nosso relacionamento com o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, boa noite a todos. É um privilégio estar aqui com vocês para dar esse curso, essa aula. Já adianto assim que eu nunca fui um professor, eu nunca dei cursos, e quando o Gil me chamou para criar esse conteúdo, para criar esse material, eu me senti bastante desafiado e eu aceitei o desafio, crendo que o Espírito Santo é que capacita a gente, é Ele que faz a obra, é Ele que ensina aos nossos corações. Não adianta nada eu ficar aqui falando, ficar lendo o texto bíblico, ensinando. Se o Espírito Santo não ensinar os corações de vocês, a gente acaba não aprendendo nada. E eu confesso que eu esperava talvez uma turma de talvez 10 pessoas, 12 pessoas. E a gente tem aí 70 inscritos. 70 inscritos. Então, assim, Deus tenha misericórdia de todos nós, né? Mas assim, eu tenho certeza que isso está no coração de Deus, esse curso está no coração de Deus, e se vocês abrirem o coração, prestarem atenção, sei que depois de um dia de trabalho, a gente às vezes está cansado. Tinha uma coisa que acontecia no seminário. Eu fiz seminário Palavra da Vida em 2010, fiz um curso de 1 ano, e às vezes quando a gente ficava com sono no meio da aula, os professores eles davam essa autorização do cara ficar de pé, dos lados, assim, atrás. Então, se você tiver com muito sono, tipo assim, pode ficar... Eu não vou me sentir insultado, ofendido, pode ficar de pé, né, se isso facilitar, né, porque, principalmente nessa primeira aula, a gente vai... tem bastante conteúdo, vai ter bastante coisa que a gente vai conversar, e eu entendo que, às vezes, pode ficar um pouco cansativo. Então, assim... Entre nós, entre vocês, a gente tem pessoas em diferentes momentos da caminhada cristã. Aqui entre nós temos pessoas que provavelmente já leram a Bíblia toda. Talvez já leram a Bíblia toda mais de uma vez. E, ao mesmo tempo, a gente tem também pessoas que estão iniciando na caminhada cristã, que não conhecem muita coisa da palavra, e por causa disso... vai haver momentos durante o curso em que o ensino vai ser um pouco mais básico, porque a gente quer nivelar, a gente quer que todo mundo esteja entendendo tudo. E em alguns momentos a gente vai dar aquela aprofundada. E até por isso eu estou falando isso aqui, que se você não estiver entendendo, porque talvez eu comecei a entrar em coisas, sei lá, que você nunca ouviu falar e você não está entendendo o conteúdo, eu quero que vocês se sintam à vontade para levantar a mão e fazer as perguntas, tá? Então fiquem à vontade. Sei que quanto maior a turma, as pessoas ficam um pouco tímidas para fazer perguntas, mas eu incentivo vocês, porque não existe pergunta idiota, né? Como a gente escuta no colégio a vida inteira. E também eu me coloco à disposição por WhatsApp para responder se surgirem dúvidas. Se vocês quiserem conversar diretamente comigo, eu também posso tentar ajudar. Obviamente, eu vou saber responder algumas perguntas e outras perguntas eu não vou saber responder, mas eu vou pesquisar e a gente vai chegar ao que Deus quer que a gente entenda, saiba. Tá?
materiais. O primeiro material que a gente vai usar, o primeiro não, na verdade, o material mais importante é essa apostila, que acho que cada um tem a sua, no valor de R$10, porque a gente conseguiu um patrocínio aí de uma papelaria grande da cidade. No valor de R$10, esse vai ser o principal material que a gente vai usar. Eu vou explicar só rapidinho como é que ele funciona, porque ele é bem interessante. Se vocês abrirem na página 7, vocês já vão pegar aqui a ideia, que é... Nossa, com o microfone isso aqui ficou mais difícil do que eu pensei. Na página 7 você vê aqui, por exemplo, o nome do livro. Isso aqui ele é tipo um raio-x de todos os livros do Antigo Testamento. Então, assim, ele vai trazer, ali na parte esquerda superior, o texto-chave. O que é o texto-chave? É um ou mais textos que são cruciais para o entendimento desse livro. Tá? Então, aqui tem Gênesis 1:1, Gênesis 12. Do lado ali, a gente tem uma frase. Vocês podem ver que no final da frase está escrito Carlos Oswaldo Pinto. O Carlos Oswaldo é um grande teólogo, muito, muito bom. Ele era reitor do Seminário Palavra da Vida e ele escreveu um livro, Foco no Desenvolvimento, em que ele resumia os livros do Antigo e do Novo Testamento em uma frase que a gente podia entender, decorar, memorizar, para a gente conseguir mais facilmente entender os livros. Então, essa frase é a que resume. Acho que vocês têm lacunas na frase, né? Então, à medida que a gente for estudando cada livro, eu vou preenchendo essas lacunas. Depois, um resumo do conteúdo do livro. Aí embaixo tem detalhes do livro, que eu acho que vocês também não têm as respostinhas preenchidas, mas a gente vai preencher, que é o autor, local, etc, etc. E esse quadrado do lado aqui, aprofundando, são fatos interessantes ou para mais estudos, porque a gente não vai ter tempo, a ideia do curso é uma visão panorâmica do Antigo Testamento, então é uma visão geral, a gente não vai ter tempo de entrar em detalhes, em perguntas mais complicadas e tal, esse não é o propósito do curso, mas aqui dá sugestões para se você quiser fazer um estudo mais aprofundado você fica à vontade. E embaixo aqui a gente tem uma linha do tempo, cronológica, tá vendo? Origens, patriarcas, êxodo, conquista. E aonde está a bolinha branca é aonde este livro, no caso Gênesis, aqui eu estou aberto, aonde esse livro está na cronologia, na ordem na linha do tempo do Antigo Testamento. Isso é muito importante, porque a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas os livros do Antigo Testamento, eles não estão em ordem cronológica. Então você começa no Gênesis, começa lá no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele vai numa ordem cronológica, mas só por 17 livros. Depois do 17º livro, aí ele muda totalmente. Aí ele vai para outro tipo de literatura. Então aí se bagunça tudo. E vocês, tipo assim, se você não conhece, não sabe dessa informação, você fica perdido. E essa linha do tempo vai te ajudar a posicionar na história, né, onde o livro está. Bom, essa apostila no valor de R$10, depois vocês podem acertar esse valor diretamente com a secretaria, ou por Pix, ou por dinheiro, ou vocês podem acertar comigo também, tá bom? A gente vai precisar pagar essas apostilas só no mês que vem, mas quanto antes a gente acertar, melhor. E esse aqui é um livro, é um material complementar, tá? O Conhecendo Minha Bíblia, Antigo Testamento. Esse é um livro que a igreja tem bastante, ela está fazendo um preço especial, acho que é R$15 esse livro aqui. É para caso você queira, e eu recomendo que sim, se você quiser aproveitar que a gente vai ter esse curso, que começa agora em março e vai até setembro, de você se dedicar ainda mais no estudo do Antigo Testamento. Esse aqui, ele traz mais conteúdo ainda do que a apostila, né? Então, se você quiser fazer estudos mais aprofundados, é interessante também adquirir esse livro. Vai de acordo com a sua entrega, né, para conhecer. Mas já que a gente já está aprendendo sobre isso, às vezes vale a pena investir um pouco mais. Beleza, aulas. Como é que é o formato de aulas que a gente desenvolveu? A gente poderia fazer de várias formas, tá? Eu defini que a gente vai ter uma aula
a cada 3 semanas, tá? Eu tive que estipular que vai ser na quinta-feira, porque a gente tem 70 alunos, e aí se eu parar agora para... Pessoal, que dia é melhor para vocês? A gente não vai chegar nunca num consenso, né? Eu sei porque a gente tem célula, a gente sabe o que é, como é difícil juntar 5 pessoas no mesmo dia. Então, é quinta-feira, se não der, por algum motivo, você pode assistir a aula que está sendo gravada e que vai ser gravada nos demais dias. Eu escolhi essa forma por algumas razões. A principal eu vou deixar por último, mas também uma das razões é para não sobrecarregar vocês, tá? Porque eu sei que a gente já tem muitos compromissos, o culto, a célula, discipulado, se você tem um ministério, você já serve na igreja. Então, eu quero até talvez criar, que a gente crie esse hábito de entender, esse hábito não, essa sensação gostosa de que cursos são bons. É bom estar fazendo cursos, é legal a gente participar, a gente se aprofundar, mas às vezes quando toda semana vai ter curso na quinta, aí fica muito pesado, aí a gente não consegue se envolver, se comprometer. Então esse é um dos motivos. Mas o principal motivo de fazer uma aula a cada 3 semanas é porque eu tenho um desafio para vocês. Começar já logo assim, né? Que é o seguinte: é legal a gente falar sobre o Antigo Testamento, é legal a gente ter uma visão panorâmica, mas mais legal que isso é ler o Antigo Testamento. Então, o meu desafio para vocês é que vocês se comprometam a ler o Antigo Testamento durante o curso. Eu fiz uma conta rápida ali, a gente tem 869 capítulos no Antigo Testamento e a gente tem tantos dias de curso. Se você ler 4 capítulos por dia, que é uma leitura aí de 10, 15 minutos, dependendo da velocidade que você lê, você consegue terminar o Antigo Testamento quando a gente estiver terminando o curso. Então, 4 capítulos por dia, 2 de manhã, 2 de noite, ou como você quiser. A minha proposta é que vocês façam uma leitura corrida, porque existe assim muitos textos que são difíceis, muitos textos que são complexos, que são complicados. A minha ideia não é você ficar meditando no texto, é para você fazer uma leitura corrida para entender principalmente a história do povo de Israel no decorrer dos anos, que é quase que o cerne ali da história do Antigo Testamento. Então fica esse desafio para vocês, eu espero que vocês comprem essa ideia de ler 4 capítulos por dia, lógico. Se aparecer estou com tempo livre, quero ler 6, quero ler 7, ótimo, né? Às vezes você está numa história que você engata e não quer parar mais. A gente tinha um curso em São Paulo que era Bíblia toda em 90 dias. Que aí era 90 dias, era 3 meses, você tinha que ler pegada de 12 capítulos por dia, assim. Aí era complicado, né? Que você tinha que gastar aí pelo menos 40 minutos, 1 hora por dia lendo, e o negócio era violento. Mas vocês vão perceber que mergulhar nos textos da palavra é uma coisa maravilhosa, porque você vai conhecendo a Deus e você vai, tendo aqueles insights, tipo assim, nossa, Deus é muito poderoso e é esse Deus que eu estou orando para Ele agora. A gente vai cantar aqui no domingo e é esse mesmo Deus que fez milagre ali, faz milagre aqui. Chega uma hora na leitura do Antigo Testamento que você está tipo assim, é óbvio que isso aqui na minha vida eu vou conseguir se Deus quiser que eu consiga. É óbvio que esse curso aqui para 70 pessoas parece um desafio gigantesco, mas tipo assim, se Deus quer que eu faça isso aqui, eu lendo todas as histórias do Antigo Testamento que Ele tem falado, tem feito, é óbvio, Deus é mais. Vamos para frente. Então, é muito rico, espero que vocês comprem o nosso desafio. Uma água seria uma coisa maravilhosa, viu? Porque senão eu acho que a minha garganta vai... muito obrigado, meu amor. Era você mesmo que eu estava pensando que poderia salvar a minha vida. Beleza. Quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eu li um texto da palavra que vocês conhecem bem, que é: tudo posso naquele que me fortalece.
Como vocês devem imaginar, como vocês sabem, esse é um dos textos mais mal interpretados de toda a Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes o pessoal pega esse texto para dizer tudo o que eu sonho na minha vida, todas as coisas que eu quero fazer, eu vou poder fazer, porque Deus é que está na minha cobertura, né? Deus é que está me dando cobertura, Deus é que vai fazer acontecer. E eu li esse texto nos meus 14 anos e eu criei de uma forma incrível, sem pegar contexto nenhum, sem entender o que o autor queria falar com esse texto. Eu abracei esse texto e falei assim: então eu vou ser um grande jogador de futebol. Eu vou ser um jogador de futebol de um time europeu, porque se tudo eu posso naquele que me fortalece, isso é fichinha para Deus, né? Beleza. Paralelamente, ia começar um campeonatinho interclasses na minha escola, que é um campeonato das turmas, né? Eu não era nem do time principal da minha turma, assim, eu era do time B, eu era do time dos ruins. Muito obrigado, que coisa maravilhosa. Só um minuto. Eu era do time B. E aí eu, né, pegando carona nesse grande sonho que era ser um jogador de futebol famoso, que Deus com certeza faria, eu botei junto ganhar esse título do Interclasses, né? Porque primeiro uma coisa, depois outra coisa, né? Primeiro eu preciso ganhar o Interclasses para depois poder ser um jogador famoso, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. E aí pensei, bom, eu também tenho que fazer minha parte, comecei a fazer esteira, né? Treinar com a bola. Não, porque eu também tenho que, né, agir, eu tenho que dar o primeiro passo, mas Deus vai, né, fazer o resto. Muito bem, eu não sei se a gente ganhou um jogo daquele campeonato. Tipo assim, foi realmente um fracasso total. A gente, como era esperado, a gente era o time B, a gente era o time dos ruins. E aquilo não funcionou. Eu não pude aquilo naquele que me fortalecia, né? E eu, bem rapidamente, tive que entender o real significado daquele texto. Que não tem nada a ver com isso, que tem a ver com sofrimento. Eu não vou explicar o texto aqui agora, mas não significava que tudo que eu queria eu poderia. E isso tem a ver com o contexto, a gente sabe. Se a gente tira um texto do contexto, o negócio fica muito ruim. Acontece que o Antigo Testamento inteiro é uma sequência de livros que você precisa interpretar e ter uma visão especial para conseguir ler e aplicar na vida hoje. Você precisa interpretar o Antigo Testamento de uma forma e com uma chave especial que a gente vai falar já já, que muda tudo, que não é a forma natural com qual se a gente começa a ler e sem pensar nisso, a gente lê o Antigo Testamento. A gente tem que estar alerta para essa chave que muda tudo, todo o panorama do Antigo Testamento. E o que acontece? A gente acaba fazendo isso direto, pegando textos do Antigo Testamento e tirando do seu contexto, por mais que pareça que, talvez eu acho que Deus está falando isso para mim, por mais que pareça assim, a gente acaba pecando nesse sentido, de tirar as coisas do contexto. Então assim, por exemplo, a gente pega promessas de Deus, que Ele fez para o povo de Israel, e para quem está verde totalmente, Deus, Ele escolheu Abraão, para a partir de Abraão criar um povo, o povo de Israel, e a partir desse povo viria o Salvador do mundo, que a gente vai chegar nele, que é Jesus, tá? Só que Ele faz uma aliança com o povo de Israel, certo? E essa aliança, Ele bota condições, Ele bota ordenanças, e Ele fala, se você seguir essas condições, seguir essas ordenanças, você vai ser abençoado dessa forma. Se você não seguir, você vai ser punido dessa forma. Isso é uma aliança com o povo de Israel. Então, por exemplo, isso acontece até hoje nas igrejas brasileiras, até a gente também faz isso, a gente tem muita facilidade de fazer isso. De pegar, por exemplo, uma promessa de Deus para a prosperidade financeira do povo de Israel. Deus prometia
prosperidade financeira para o povo de Israel. Se você me obedecer, eu vou te abençoar com riqueza, com posses, com bens. Isso era uma aliança entre eles. E tem textos que dizem isso, né? Só que no Novo Testamento, Deus ele inicia uma nova aliança que é a igreja. E essa nova aliança é pelo sangue de Jesus. Essa nova aliança, ela não é a mesma aliança de Israel. E a gente consegue ver isso rapidamente pegando os discípulos de Jesus. João, Tiago, Pedro, Paulo. Esses caras eram ricos? Foram ricos, cheios de bens, cheios de posse? Não. Então, será que Deus não cumpre as suas promessas? Não, não é isso. É que a gente está pegando uma promessa para um povo, para uma aliança, e a gente está aplicando de forma irresponsável. E isso é muito perigoso, pessoal, porque a gente acaba justamente criando confiança e dependência em promessas que Deus nunca fez para nós. E isso pode ser um prejuízo muito grande na tua caminhada com Jesus. Eu tinha um conhecido que ele foi abrir um restaurante lá em São Paulo. E ele, se apegou nessas promessas de que Deus ia abençoar o negócio dele se ele fizesse tudo direitinho, se ele orasse, se ele dedicasse o prédio, os funcionários. Ele até não colocou bebida alcoólica, não botou vinho, e era uma pizzaria, uma coisa chique lá de São Paulo. E ele, não, Deus vai me abençoar, porque ele promete, ali no Antigo Testamento está cheio de promessas. E quebrou, entendeu? Faliu. E aí ele se decepcionou muito, ficou muito frustrado, porque ele se apegou em promessas que Deus tinha feito para Israel. Uma coisa que a gente não lembra quando a gente se apropria das promessas de Israel é o que Israel ia receber se não obedecesse totalmente à lei de Deus. Seriam perseguidos, seriam mortos à espada, seriam isso, seriam aquilo, doença. Isso a gente não quer puxar para a igreja não, né? Isso a gente deixa lá, deixa quieto, né? Nova aliança. Mas as promessas a gente às vezes faz dá esse puxão aí que acaba criando teologias enganosas na nossa cabeça. Então, o Antigo Testamento ele precisa ser entendido da forma correta. O contexto todo, todo o propósito de cada livro tem que ser entendido da forma correta. Isso aqui, pessoal, é extremamente importante para o nosso curso. Talvez assim seja uma das coisas mais importantes que eu vou falar, e com certeza eu vou repetir, é que Jesus Cristo, ele é o centro do Antigo Testamento também. E se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe que a história de Jesus, física, assim, começa em Mateus, no Novo Testamento. Então você pode olhar para isso e falar, Jesus, o centro do Antigo Testamento, nada a ver, nada a ver. E aí isso mostra como a gente precisa aprender sobre o Antigo Testamento e sobre o que Deus quer nos ensinar. Acho que eu vou falar a palavra Antigo Testamento umas 150, eu estou aqui só fico repetindo isso. Jesus, ele é o centro. A gente pode abrir no texto de Romanos 10:4. Será que eu peço para alguém ler? Será que alguém vai ter essa disposição? Romanos 10:4, é um texto bem conhecido. Se alguém puder ler para mim, eu vou ficar muito feliz e grato. Muito obrigado. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. E o fim da lei não significa que a lei acabou, significa que o propósito da lei, o fim da lei é Cristo, para a justificação daquele que crê. E a lei, a gente vai entender, estudando, que tem a ver com o Antigo Testamento, com as leis, com as ordenanças. O propósito pelo qual Deus colocou a lei, ele resulta em Jesus Cristo. E o que eu quero colocar para vocês, que a gente precisa entender, é que o nosso curso aqui, hoje no restante dos dias, o nosso objetivo principal é conhecer a Cristo e a sua obra.
conhecer a Cristo e a sua obra. E a gente pode dividir a obra de Jesus em 4 pedaços. A gente pode, fazer vários tipos de divisão, mas eu dividi em 4, tá? E ao longo da leitura do Antigo Testamento, vocês vão ver que todas as histórias, tudo que acontece, você vai poder posicionar e interpretar de acordo com essa obra que Jesus veio fazer na nossa vida. Então, por exemplo, a gente pega a questão da criação. Deus criou todas as coisas, e Ele criou, o Novo Testamento diz isso, que todas as coisas foram criadas por Jesus. Por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Então, na criação, a gente vai pegar o livro de Gênesis, por exemplo, e a gente vai ver Deus criador. Você vai entender assim, o que Cristo quer com as pessoas, que tipo de relacionamento Ele quer conosco. O que eu estou querendo que vocês vejam é que a gente precisa procurar o que Jesus tem a ver com essa história que a gente está lendo. O o plano de Deus macro tem a ver com essa história que a gente está lendo agora. Então, na criação, você consegue identificar dessa forma. Aí depois a gente chega na queda. O que é a queda? A queda é o momento em que Deus dá a opção para o homem de obedecer ou de desobedecer. Para Adão e Eva vão e são tentados pelo diabo, e o diabo fala assim, se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus. E aí eles se sentem tentados a isso, eles querem ser como Deus, e eles então comem do fruto, e o pecado entra no mundo, e entra na raça humana. Todos nós nascemos pecadores por causa dessa decisão, e você não precisa ir longe, você consegue perceber, muitas vezes eu quero ser como Deus. O mesmo pecado de Adão e Eva é o nosso pecado. A gente quer governar a nossa vida, certo? E quando acontece a queda, a gente vai ver no Antigo Testamento as implicações em várias histórias. A gente vai conseguir entender, a gente vê assim, como o ser humano é pecador, como o ser humano quer governar a si mesmo, como o ser humano não quer saber de Deus, e como o ser humano precisa de salvação. Entendem? Então, durante o Antigo Testamento, durante as histórias, a gente vai ver gente pecando, a gente vai ver gente boa pecando, a gente vai ver gente ruim pecando muito. E o que a gente tem que conseguir enxergar é que isso tudo é para nos mostrar que o ser humano precisa de um Salvador. O ser humano precisa de Jesus. Entendem? Outra etapa é a questão da redenção, que está tudo conectado. Jesus vem e Ele é o sacrifício final para pagar os nossos pecados. Coisa que a gente já conhece, já sabe. Mas no Antigo Testamento você vai ver o que precisou até Jesus vir. Deus precisou preparar um cenário. Deus precisou escolher uma pessoa que não merecia. Ele precisou demonstrar essa graça, derramar essa graça em cima dessa pessoa, escolher um povo que não merecia, um povo pecador, e Ele teve que ir moldando o povo, teve que ir ensinando, teve que ir dando limites, abençoando. Mas você, olhando com os olhos de Jesus Cristo, você entende que tudo isso foi para a gente entender que a gente precisava de salvação. Entendeu? E no final a consumação, que é a nova vida que a gente tem em Cristo. Por causa da salvação que a gente tem em Cristo, a gente pode ter uma nova vida. E isso a gente consegue ver nas histórias do Antigo Testamento também. Pessoas que são tementes a Deus, conseguindo desfrutar de uma intimidade com Deus, tendo uma vida nova com Deus, se arrependendo dos seus pecados, né? E nisso a gente vê Jesus. E a consumação não termina na nossa nova vida, né? Mas ela também é promessa para a eternidade, que é quando Jesus vai vir. Então, no Antigo Testamento, a gente também vê isso. Promessas da eternidade, promessas de quando Deus vier governar entre nós, quando Jesus vier com o seu reino de justiça e tudo. Então, Jesus é o centro também do Antigo Testamento, tá? Por que eu estou enfatizando isso? Qual que é o perigo de você não ver Jesus
enquanto você lê as histórias. E talvez vocês possam entender o que eu estou falando, porque a gente conhece as historinhas, às vezes, desde criança. Se você está na igreja desde criança, vocês conhecem as historinhas. E o que vira o Antigo Testamento? Vira uma sucessão de histórias, de exemplos bons e ruins. Vira isso, que não é o propósito, entende? Eu não sei se vocês já leram a história de alguém, tipo, alguém temente a Deus, tipo Davi, ou José, ou Daniel. E a sensação que você teve, por mais que talvez você nunca pensou sobre isso, é assim: acho que Jesus nem precisava ter morrido por esse cara, de tão bom que ele é. Esse cara não fez nada de errado. E muitas vezes a gente olha para esses personagens e a gente fala assim: nossa, esse cara é legal, mas eu nunca vou ser que nem esse cara. E isso te joga por uma posição, assim, isso te joga num sentimento, numa condição de tipo assim, de culpa, de desânimo, de tristeza. Meu Deus, aquele cara sim que é crente. Eu não sou crente comparado com esse cara. E se parar por aí, não tem propósito você ler o Antigo Testamento. Ela não pode parar por aí. Ele precisa te levar até Jesus. Precisa. Se você vê um cara que faz muitas coisas boas, piedosas, agradáveis a Deus, você precisa fazer o link. Olha, eu sou pecador, mas graças a Deus por Jesus, que me salva, que me perdoa, que me dá uma nova vida, me dá o Espírito Santo, e eu, capacitado pelo Espírito Santo, eu posso sim fazer as coisas que esses caras da Bíblia estão fazendo. Porque não é Davi pelas forças de Davi, não é Daniel nas forças de Daniel, não é José nas forças de Daniel, é o Espírito Santo de Deus agindo naquelas pessoas. Então, entendam o que eu estou colocando. Às vezes, você lê o Antigo Testamento só para você se avaliar como um espelho, se você está bem ou se você está ruim. Assim como nós fazemos, às vezes, ou os não crentes fazem, de se comparar com as pessoas. Tipo assim, aquele cara, esse cara se compara com um assassino, estuprador, e fala assim: não, eu acho que eu vou para o céu porque eu sou melhor que esse cara. Nunca se compara com os caras que são bons, né? Sempre se compara com os caras que são muito ruins. E às vezes a gente faz isso com os personagens do Antigo Testamento. Não, esse cara aqui poderia ser ele. Esse cara aqui eu acho que eu poderia. E aí fica cheio de orgulho. Não te leva até Jesus. Não te aponta para Jesus. Ou, nossa, esse cara aqui pisou na bola, hein, meu? Que é isso, cara? Não, tinha tudo, tinha a faca e o queijo na mão para servir a Deus, e aí do nada está adorando Baal, adorando uns caras nada a ver. Escutou Deus falando diretamente com ele, agora está adorando Baal. Se fosse eu não faria dessa forma. Eu seria muito diferente. Te leva para uma posição de orgulho. Não. Tu tem que fazer o caminho completo até Jesus. Olha, se eu hoje talvez agiria diferente, graças a Deus, porque Jesus me salvou e me deu o Espírito Santo e me capacita a agir diferente. Senão você vira os fariseus. Os fariseus eram pessoas, eram os líderes religiosos do povo judeu na época de Jesus. Os fariseus, eles eram especialistas em Antigo Testamento. Especialistas, eles tinham livros decorados inteiros, sabiam de cor. E eu quero ler esse texto, João 5, 39 e 40. É um texto fantástico também para a gente que está estudando isso. Quem puder abrir e ler, vai ser muito bom. Perfeito. Que texto, cara. Esse texto aqui é Jesus falando para os especialistas em Antigo Testamento. Jesus está falando isso para eles. Está falando assim: vocês estão estudando as Escrituras, assim como vocês aqui também, assim como nós. Vocês estão estudando as Escrituras porque vocês pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Em obedecer, em descobrir as ordens, as regras, e obedecer, enfim, e julgar quem está fazendo ou quem não está fazendo. Contudo, aqui
e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Então ele está falando, o Antigo Testamento ele fala sobre mim. Jesus falando, o Antigo Testamento ele aponta para mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, tipo assim, isso é chocante, assim. Tipo, não adianta você ser um especialista em Antigo Testamento, não adianta tu aprender, talvez, tudo que a gente vai aprender aqui, e isso não te levar a Cristo. Isso não te levar a Jesus. Porque aí você vira um fariseu, e o fariseu matou Jesus. O fariseu é que mandou Jesus ser crucificado. Olha, a seriedade disso é muito grande. É um negócio que a gente tem que, então, entrar nesse estudo do Antigo Testamento com muito cuidado. Com muito cuidado. Com as lentes certas. E sempre buscando Jesus nos textos. Sempre buscando aonde está o que esse texto representa na história de Cristo, na obra de Cristo. Então, assim, essa questão de Cristo, eu vou até trazer um pouco mais depois, mas não quero ser repetitivo, mas é uma coisa extremamente importante. Para nós que queremos estudar o Antigo Testamento, Jesus Cristo é o centro do Antigo Testamento. E se a gente não encontra, vai virar um livro de regras, vai virar um livro de ordenança, de mandamento, vai virar um livro pesado, certo? Então, beleza. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, que tem a ver com o que a gente está falando, só um minuto. É que é o que eu chamo de revelação progressiva. O que é a revelação? O que eu quero dizer com revelação? A gente entende que Deus, Todo-Poderoso, Ele escolhe se revelar a nós, certo? A primeira forma como Deus se revela ao ser humano é através da natureza. A gente vê isso em Romanos. A natureza já prova que existe um Deus. Mas Deus não parou por aí. Ele quis fazer uma revelação específica, uma revelação especial, que é o que a gente entende pela Bíblia. A Bíblia é a revelação específica, é o que Deus queria falar para o homem, é o que Deus quer que o homem saiba a respeito de quem Deus é, de quem o homem é e de qual é o relacionamento que Deus quer ter com o homem. Essa é a revelação específica. Então, muitas vezes você já deve ter conversado com alguém que não acredita muito em Deus e a pessoa fala assim, não, se Deus fosse real, ele vinha aqui e falava alguma coisa. Ele fala na Bíblia, entendeu? Essa é assim, ó, ele escolheu a Bíblia como a forma de ele se revelar ao homem, tá? Mas ele não se revela de uma vez só no Gênesis. No primeiro livro da Bíblia ele revela tudo que ele é. Não. Deus faz o que a gente entende por revelação progressiva. Então assim, vocês talvez pegar um seriado aí, não sei se vocês conhecem, vai. É um estilo de seriado, tá? Tipo, por exemplo, Grey's Anatomy é assim. Não sei quem já assistiu Grey's Anatomy. Friends é assim. Que é o quê? É um seriado que ele tem uma linha do tempo que começa no começo e termina. É uma história maior que conduz, né? Um fio condutor. Só que cada episódio tem começo, meio e fim. É tipo mini histórias. Cada episódio são mini histórias, mas que no fundo está rolando uma história maior, uma história grande, e é a história que realmente a gente quer ver, e a gente fica esperando, e o pessoal fica enrolando, e a gente quer aquela história. A palavra é um pouco parecido com isso. Desde o Gênesis, Deus vai montando uma linha do tempo, Deus vai construindo uma história através de mini histórias. Vai acontecendo as historinhas, e as historinhas elas vão ajudando a gente a entender quem Deus é, quem eu sou, qual é esse plano de Deus que Ele tem para nós. Só que é um pouquinho mais complexo que isso. Eu não sei se vocês já viram um cara pintando, tem alguns artistas que fazem isso.
Eles começam a pintar um quadro, assim, você vai assistindo o vídeo, né? Ele começa a pintar o quadro, umas coisas meio abstratas, assim, você, legal, tal, bonito, não estou entendendo nada, mas tudo certo. Começa a pintar ali, do nada, não sei se vocês já viram isso, do nada o cara pega o quadro e vira de ponta cabeça, e é um negócio assim, meu Deus do céu, o cara estava pintando isso, meu Deus, explode a cabeça do cara. Se vocês não viram, me procurem, eu vou mandar. Tem vários vídeos desse no YouTube. O cara, na hora que ele vira o quadro, ele sempre esteve pintando isso. Só que você não conseguia enxergar que era isso. E então, é muito parecido com o que acontece quando Jesus chega na história da Bíblia. Quando Jesus chega na história da Bíblia, ele pega o quadro e vira. E você fica tipo assim... Que isso, que é isso? Só que os fariseus, na época, eram aqueles que estavam vendo o quadro de ponta cabeça e falando, não, isso aí é pintura abstrata, é assim mesmo, é maravilhoso, eu gosto assim. Não, isso aí é esse traço aqui, ó, isso aqui é agressivo, isso aqui mostra agressividade, isso aqui é bonito, isso aqui poderia ser vendido aqui por 1 milhão e tal. E Jesus pega e vira o quadro e os caras, não. Volta, né? Desvira. Isso é muito louco, assim. E por isso é a importância de você entender a obra de Cristo. Porque ele pega e ele vira tudo de cabeça para baixo, só que não é de cabeça para baixo, sempre esteve ali. Então, quando você chega no Antigo Testamento já com a história contada, né, progressivamente, né, lá na frente você já tem uma chave de interpretação de como enxergar esse quadro sendo formado. E aí você vai, meu Deus, olha isso aqui, cara. Porque assim, pessoal, em Gênesis 3, Deus já promete o Messias, já promete o Salvador, em Gênesis 3, de uma forma sutil. Só que se você não estiver prestando atenção, você não vê. Depois chega Gênesis 50, 49, sei lá, chega a primeira profecia sobre Israel tal, e já fala de um rei que vai vir na tribo de Judá e não sei o quê. E passa batido se você não sabe a história completa. Então, assim, por que é importante a gente entender que a revelação é progressiva? Porque você, às vezes, vai pegar uma história pincelada e vai tentar definir Deus a partir dessa história e não vai conseguir, entendeu? Você vai pegar, sei lá, uma história, Arca de Noé, nossa, o dilúvio matou todos os seres humanos. Nossa, então, será que Deus é mau? Será que Deus é isso? Será que Deus é aquilo? Não, calma, vai lendo. Continua lendo, e a gente vai vendo quem Deus é. Deus vai se mostrando, Deus vai se revelando, e essa forma de se revelar progressivamente é uma coisa que Deus faz direto, ao ponto de que os próprios profetas, eu coloquei texto aí, né? Vamos ler esses textos aí. Os próprios profetas que falavam da parte de Deus, que traziam mensagem de Deus, eles mesmos às vezes não sabiam, não entendiam direito o que eles estavam profetizando, porque Deus vai revelar mais para frente. Então, eu preciso de 2 pessoas, uma para ler 1 Pedro 1, 10 a 12. Pois não? O microfone o quê? Tem que ler o texto no microfone, mas é que o pessoal de casa também já abriu o texto e eles estão lendo, né? Eles vão ler o texto, vai abrir o texto aí, porque senão você não vai escutar, porque eu não vou levar o microfone ali. Se eu for levar o microfone, ninguém vai... Assim, o cara que queria ler não quer mais, entendeu? Se eu der um microfone, o pessoal vai sumir do negócio. Mas obrigado, Marcelo. Tu tem uma consideração pelo pessoal de casa que é fora do comum. Tá. Cadê o texto? 1 Pedro 1, de 10 a 12. Quem pode ler para mim?
Muito obrigado, Willi. Muito obrigado. Antes de ler o próximo texto, aqui nesse texto, apesar de ser um texto que tem bastante conteúdo e é complexo e tudo mais, mas o que a gente vê é que Pedro está falando da salvação que veio em Cristo, que veio através de Jesus, o sacrifício de Jesus, e que essa salvação ela foi falada pelos profetas, que ficavam investigando e examinando para onde o Espírito de Deus apontava naquela época. Então, tipo assim, isso fica muito claro no Novo Testamento, de que muitas coisas que os próprios profetas, que eram a palavra de Deus no Antigo Testamento, falavam, nem eles mesmos sabiam que isso era sobre o Messias que viria e tal. As coisas, elas então vão sendo reveladas aos poucos. Jesus revela, depois vem as cartas para a igreja do Novo Testamento, e ali você vai conseguir ver melhor ainda, vai sendo explicado as coisas. Então assim, na Bíblia, uma vez um professor meu falou o seguinte, que a Bíblia ela tem alguns pedaços espinhosos, mas ela tem muita carne para você se alimentar. E às vezes a gente fica ali nos pedaços espinhosos se atrapalhando, e a gente tem que valorizar muito a carne que existe, né? E a própria luz, a própria palavra, à medida que ela avança, porque é progressiva a revelação, ela vai jogando luz sobre os textos lá de trás, certo? Beleza. Aí isso aqui, na verdade, assim, a importância de toda a palavra. Existem pessoas, né, que aí chegam num nível, né, tipo assim, os fariseus eram os especialistas no Antigo Testamento, o Antigo Testamento fala de uma aliança que é para o povo de Israel, que muitas coisas não servem mais para nós. Então, quer saber? Não vou ler o Antigo Testamento. Muita gente pensa assim, deixa o Antigo Testamento para lá, não quero saber disso, vou focar só no Novo, tá? E além disso, existe, não sei se existe ainda isso, mas existiu uma seita, que era os cristãos das palavras vermelhas. O que é as palavras vermelhas? Não sei se vocês lembram disso, mas existiu uma Bíblia que todas as palavras de Jesus elas estavam em vermelho e o resto estava em preto. E aí os cristãos das palavras vermelhas eram aqueles que, para eles, a única parte que importava da Bíblia era o que Jesus falava, eram as palavras vermelhas. E aí, cara, isso a gente perde uma riqueza total de tudo que Deus quer nos revelar, de tudo que Deus quer nos trazer. Aí os textos aí que eu selecionei é Mateus 5, 17 e 18. Não, peraí. Quem é que tinha posicionado nessa aqui e eu cortei, né? João 17. Alguém estava preparado para ler isso aqui ou não? Eu acabei com vocês, hein? Pode ler para nós, só para finalizar essa questão, que acho que a lei veio por Moisés. Perfeito. A lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade, ou o amor e a verdade nessa tradução, vieram através de Jesus Cristo. Só para mostrar isso, tipo assim, existe um motivo para o Antigo Testamento. Ele trouxe a lei, ele expôs o pecado, mas Jesus ele traz a verdade, ele traz o resto, tá? Só para a gente não perder o texto. Mateus 5, 17 e 18. Mateus 5, 17 a 18. Quem puder ler. Maravilha, é isso aí. Então, esse é o Jesus dando toda a autoridade para o Antigo Testamento. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir, né? Nenhuma letra, nenhum traço vai se perder, né, até que tudo se cumpra. Então, o próprio Jesus ele dá importância também para o Antigo Testamento e a gente tem que dar. E 2 Pedro 1, de 20 a 21.
Segunda Pedro. Maravilha, obrigado, Nick. Então, assim, ele está dizendo aqui, Pedro está dizendo também, está dando autoridade para toda a Escritura. E naquela época, o Novo Testamento ele nem tinha sido totalmente escrito. Então, Pedro está dizendo as Escrituras do Antigo Testamento. Né? Ele está falando do Antigo Testamento. Inclusive, tem um texto que vocês conhecem muito, com certeza, ou não, que é 2 Timóteo 3,16, que é: porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, na justiça e tal. Né? Talvez vocês conheçam esse texto. Quando Paulo escreve isso para Timóteo, ele está falando das Escrituras. É óbvio que tudo virou Escritura, né? E Pedro, ele dá uma... Bom, não vou entrar nisso. Mas assim, ele está falando principalmente do Antigo Testamento. Então ele está falando que no Antigo Testamento a gente consegue base para isso. Para repreender, para corrigir, para preparar todo o homem de Deus a toda boa obra. Beleza. Então, toda a palavra é importante, por isso o Antigo Testamento também é, a gente tem que estudar. Beleza, vamos para uma parte um pouquinho mais técnica, tá? Já está acabando, eu sei que é bastante conteúdo, mas... vamos entrar numa questão mais técnica. Isso é a página, acho que, se eu não me engano, página 3, página 5 da apostila de vocês aí. Página 5, eu acho que não tem nada escrito aí, acho que talvez vocês vão ter que escrever à medida que vocês forem vendo, tá? Como eu falei, o Antigo Testamento... Oi? Eu acho que não precisa, melhor prestar atenção, mas tipo, se você consegue fazer, pode preencher, eu posso mandar depois. Acaba que está em ordem, tá? Isso aqui é em ordem. Só que a divisão que foi feita, essa divisão é a divisão da Septuaginta, que é quando a Bíblia, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego a primeira vez lá na época dos apóstolos. Provavelmente era o Antigo Testamento que os próprios apóstolos liam, né? Tradução para o grego. Ela dividiu dessa forma os livros, tá? Que os primeiros 17 livros são os livros históricos, tá? Começam pelos 5 livros do Pentateuco, que são os 5 livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses são os livros escritos por Moisés, que a gente encontra referências a ele em toda a palavra. Eles são chamados de a lei de Moisés. Sempre que a gente vê assim na palavra, vocês não vivem mais pela lei, eles estão fazendo referência a esses 5 primeiros livros, que é uma série de ordenanças que Deus deu para Moisés no Monte Sinai, etc., que a gente encontra no Pentateuco, os primeiros 5. Mas eles também são históricos, eles contam a história do início do povo de Israel até Deuteronômio. Eles não tinham chegado ainda na Terra Prometida. Depois, os próximos livros, até Esther, eles também contam o restante da história de Israel, de forma histórica, de forma cronológica. Tá? A única questão é a seguinte: quando você chega em Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, ele repete várias histórias, ele repete do 1ª Reis e 2ª Reis. E depois a gente vai, na hora que a gente for estudar essas partes, a gente entra nesses detalhes, tá? Mas o cronológico, a linha do tempo, acaba em Esther, tá? Depois a gente vai para os livros poéticos. O que é esses livros poéticos? Eles são os escritos, livros que foram escritos por reis ou sábios do Antigo Testamento. Então você vai encontrar ali Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Então, nos Salmos, por exemplo, você vê os Salmos de várias pessoas que moraram, que viviam nessa época, que viviam em diferentes épocas, né? Porque tem Salmo desde Salmo de Moisés até Salmo de Salomão, Salmo de Davi. Então, são escritos de pessoas que eram tementes a Deus, são esses, né?
que aí é uma literatura poética, uma coisa diferente, depois a gente vai falar sobre isso. E depois de Cantares, vem os livros proféticos, que aí são os escritos dos profetas, tá? Como é que funciona isso? Primeiro que tem uma divisão ali, profetas maiores e profetas menores, tá? Por que um é profeta maior e por que o outro é profeta menor? Pelo tamanho do livro. É simplesmente isso, tá? Porque eles têm importância, igual importância é sempre Deus falando, então é sempre uma palavra inerrante, infalível e para o povo que Deus queria atingir naquela época. Mas os profetas maiores, eles escreveram mais capítulos, né? Escreveram mais coisas, mais conteúdo, então eles são catalogados como profetas maiores. Só que o que acontece é que esses profetas, eles aparecem em diferentes partes da cronologia bíblica. Então, tipo, por exemplo, em 2 Reis, se eu não me engano é capítulo 14, alguma coisa assim, começa o reinado do rei Uzias. E durante o reinado do rei Uzias, foi o período em que Isaías, o profeta Isaías, estava vivo e estava escrevendo as suas profecias. Em alguns momentos, esses profetas aqui aparecem nas histórias lá. Só que não necessariamente eles aparecem. Tem alguns que acho que não aparecem em nenhuma história. A questão é a seguinte: enquanto estava rolando as histórias dali, os profetas estavam vivendo também paralelamente e profetizando coisas a respeito do que estava acontecendo, da desobediência. Geralmente é da desobediência do povo de Israel. Basicamente da desobediência do povo, do castigo de Deus em cima da desobediência do povo, mas da promessa de Deus de restaurar o povo e também punição para os povos ao redor de Israel também tem isso, tá? Então os profetas eles vão falar aí sobre isso. Essa é a divisão, tá? Tem sobre isso uma outra coisa. Isso é muito importante, tá? O que eu vou falar agora. Cada livro é de um estilo diferente. Então ele precisa ser, levando em consideração que a gente já falou sobre contexto, sobre entender o que o autor queria com aquele texto, cada estilo literário, ele deve ser interpretado de acordo com o seu estilo literário. A gente precisa sempre tentar entender um livro bíblico da forma como o autor queria que a gente entendesse. O que eu quero dizer com isso? Nos livros históricos, você vai ver histórias corridas, contando uma história. Aconteceu isso, fulano de tal fez isso. O que a gente entende? Isso é uma prosa. A gente entende que ele está relatando coisas que aconteceram, certo? Quando chega nos livros poéticos, por exemplo, Provérbios, é totalmente outra literatura. Então ali você vai encontrar versículos como Provérbios 18 fala o seguinte: aquele que relaxa no seu trabalho é irmão daquele que destrói, tá? Se você quiser interpretar esse texto da mesma forma como você lê os textos históricos, você não vai entender nada. Tipo, quem que é esse cara que relaxou no trabalho? Cadê a história disso? Não é. Porque a ideia da pessoa que escreveu Provérbios, que era Salomão, era trazer princípios que, se a gente obedecer, seguir, são princípios que fazem a gente ter sabedoria nas nossas decisões e, consequentemente, muitas consequências positivas. Então, Salomão escreve Provérbios como princípios para nós. Se você agir assim, é muito possível que a sua vida ande bem, assim. Mas um provérbio você não pode ler da mesma forma que tu lê uma profecia de Deus, né? Então, tipo assim, imagina você pega, quem relaxa no seu trabalho é irmão daquele que destrói seu trabalho. E você lê como uma profecia de Deus, uma promessa de Deus. Então se eu relaxar no meu trabalho, então eu vou destruir meu trabalho. Não é isso.
Então, provérbios são provérbios. A gente tem que entender como provérbios. Não são promessas, não são mandamentos, são conselhos. Como a Dalva colocou aqui. São conselhos. Quando você chega nas profecias, é palavra do Senhor. É o que o Senhor está dizendo que vai acontecer com esses povos e tal, naquele contexto. Não são provérbios, não são conselhos. Então, os profetas chegavam para os reis da época e falavam, você tem que se arrepender, porque senão vai acontecer isso. Aí ele não vai falar assim, achar que isso é um provérbio, entendeu? Um conselho, não. É outra coisa. Assim como os livros históricos, enfim. Cada literatura tem que ser interpretada de acordo com a sua literatura, senão a gente faz uma lambança total. E, por último, isso aqui, eu fiz uma linha do tempo, tá? Eu não sei se vocês têm isso, eu acho que não tem isso na apostila. Isso aqui é um conteúdo exclusivo de quem está aqui vendo. Mas isso tem na apostila, ele vai ter aqui, né, nessa linhazinha do tempo para cada livro, você vai conseguir colocar, né, na posição. E um segredo que eu vou revelar agora, que na página 43, e é como as nossas aulas daqui para frente vão seguir, a gente vai fazer um estudo do Antigo Testamento dividido por períodos, da mesma forma que está ali, tá? Então na página 43 você tem o primeiro período, Origens, tá vendo? E aqui você vai ver Gênesis, por exemplo. Por exemplo, não, está escrito. Gênesis. Então, esse período chamado de Origens, ele engloba o livro de Gênesis. Tá? Da mesma forma que está ali, tá vendo? Quando você chega, por exemplo, no Reino Unido, que era enquanto Israel ainda era uma coisa só, não tinha se dividido em dois, existem muitos livros que são daquele período, tá vendo? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Todos esses livros, eles acontecem durante esse período que é o Reino Unido, tá? Então essa é a história, isso aqui é um resumo da história de Israel, tá? Desde a criação do mundo, mas em Gênesis 12, porque é importante a gente lembrar que o livro de Gênesis ele foi escrito com o propósito de mostrar o início da história de Israel, né? Então, Origens, depois vem os patriarcas, o Êxodo, a conquista da terra prometida, os juízes, que todo mundo pisa na bola, depois Reino Unido, reino dividido, reino cativo e o retorno a Israel, tá? A gente vai passar, cada aula a gente vai tratar de um período desse e aí a gente, enfim, vai dando uma olhada em todos os livros que englobam, certo? Muito bem. Conclusão, tá, pessoal? Conclusão do estudo de hoje. O Antigo Testamento é muito importante para nós. A gente tem que estudar o Antigo Testamento. Jesus, a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. Mas ele precisa ser lido sob a perspectiva correta, que é a história da redenção do homem, né? Na perspectiva da obra de Jesus para nós. Outra coisa, o Antigo Testamento, então, ele vai contar a história do povo de Israel, que é um povo escolhido por Deus para trazer a salvação da humanidade, né? A gente vai ver isso. E, por último, eu espero que essa primeira aula tenha colocado em vocês vontade de ler, né? Seguir o desafio, começar aí a ler os seus capítulos, ler o Antigo Testamento e sempre atento, mente alerta para a obra de Cristo durante todo esse período, tá? É isso. Agradeço a atenção de vocês, que estiveram ninguém de pé por enquanto, né? Primeira aula, ninguém de pé, apesar de que eu vi alguns aqui que gostariam de ter ficado de pé, mas não ficaram, resistiram bravamente. A próxima aula, então, vai ser no dia 31 desse mês, daqui a 3 semanas. A gente vai falar sobre o período das origens, Gênesis ali até o capítulo 12. Quem puder acertar a apostila, vou continuar esse curso, acho que é por aí,
acerta. Na verdade, mesmo se não continuar. Estou fazendo os cálculos aqui na minha cabeça. Mesmo se você odiou essa aula, pague a apostila, ajude. Quem quiser adquirir o livro do Conhecendo Minha Bíblia, isso daí vai ser bom para você e vai ser bom para a igreja também, porque eu acho que essa é a única oportunidade deles venderem esse livrinho de R$15 e tem conteúdo, né? Pessoal, é isso. Eu gostaria de orar para a gente finalizar. E espero... Bom, vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai, obrigado pelo momento que a gente teve aqui de ser ensinados pelo Senhor, Pai, pelo Teu Espírito, Pai. Obrigado por toda essa história do Antigo Testamento que o Senhor constrói e explica para nós, Pai. Obrigado porque a gente tem clareza hoje de tudo que o Senhor quer falar aos nossos corações, a gente tem clareza do que o Senhor queria com toda essa história, Pai. E eu peço, Senhor, para que o Teu Espírito Santo esteja incentivando, encorajando a todos nós a ler o Antigo Testamento, a mergulhar nisso que o Senhor quer apresentar para nós e que esse curso seja uma bênção na vida de cada um, Pai. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Até então, dia 31. Eu não sei se eu vou criar um grupo de WhatsApp que vocês não podem falar, mas eu posso mandar avisos e links e tal. Acho que sim, não sei. Acho que sim. E eu espero que vocês voltem no dia 31. Muito obrigado. Tchau, tchau.